Ele quer saber o que você faz agora, porque o que você fazer agora, Ele pode mudar tudo. Ontem acabou, agora só basta nós arrependermos e buscarmos dele uma direção. A Bíblia fala de uma mulher que chegou perto de Jesus, levada para um grupo de pessoas que queriam matar ela pedrada, que existia uma lei. E nessa lei, uma mulher fosse pega em adultério, ela tinha que ser morta. E aí levaram até Jesus, ele estava sentado no chão, e começaram a conversar com ela e falar só: Jesus, essa mulher foi pega em adultério e pela lei ela tinha que morrer. A Bíblia fala que Jesus abaixou a cabeça, já entendo, pastor. A Bíblia fala que Jesus abaixou a cabeça e eles insistiam, porque eles queriam matar e queriam pegar Jesus numa cilada. Jesus pega e fala assim: ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A Bíblia fala que desde o mais novo, do mais velho até o mais novo, jogaram as pedras no chão e foram embora. Jesus não tinha pecado, ele poderia condenar a mulher, mas ele levanta e vai até ela e fala assim: ó, mulher, cadê os seus acusadores?
Ela levanta a cabeça, caça na Bíblia, fala que ela não conta ninguém. E ele vira para ela e fala assim, ó, e nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Jesus veio para isso, ele veio para dar uma nova chance para nós. E se a gente entender isso, eu prego muito isso na igreja, o que eu prego aqui é o que eu prego na igreja. Vou pregar para vocês aqui. O meu papel aqui é trazer um direcionamento, um ensinamento para você a respeito da palavra. Quem convence você não sou eu, e eu não quero te convencer, presta atenção, eu não quero convencer você a nada, eu quero te mostrar uma palavra para você. Quem convence você é o Espírito Santo, é ele que vai dentro mexer com você, amém? Eu não tenho esse poder de fazer isso, não foi dado a mim esse poder, foi dado a mim o poder de falar, de fala. Eu falo, e aí você escuta. Se você quiser colocar em prática o que eu falei, o Espírito Santo pode usar isso para transformar a sua vida. Aqui não existe essa conversa de forçar. Ninguém pode forçar você a fazer nada. Deus não trabalha sob a força. Não existe isso. No reino de Deus não existe isso. Você não pode aceitar Jesus, viver uma vida forçada. Isso não funciona com Deus. Porque Deus é sentimento. Ele não olha o que você está fazendo por fora, ou simplesmente o seu pensamento. Ele olha a intenção dele. É diferente. Tem coisa que você vai ver, e você vai ver Deus abençoar a pessoa. Você, mas não tem como Deus abençoar essa pessoa, porque o que ele está fazendo parece que não é correto. Mas quando Deus vê a intenção da pessoa, Deus abençoa, porque a intenção é boa. E acabou que ele fez algo de errado, mas a intenção era boa. Então a misericórdia de Deus alcança aquela pessoa. Então o que eu quero fazer para você é trazer para você entendimento, para que desse entendimento você possa decidir o que você quer fazer. Hoje aqui, o rapaz está filmando, então isso vai ficar gravado aqui. O dia que você quiser ver essa mensagem, você pode procurar a criança e ele pede para ela. Só que junto com esse rapaz tem anjo de Deus aqui. Quem crê nisso? Amém? Tem anjo de Deus aqui. E esse ambiente diante de Deus é gravado. É gravado porque eu e você vamos comparecer diante de Deus um dia. A Bíblia fala assim, ó, vindo depois da morte o juízo. Então todo ser humano, dependendo se ele crê ou não, se ele é cristão, se ele é macumbeiro, feiticeiro, o que ele for, morreu, ele vai ter comparecer diante de Jesus. E vai chegar um tempo que a Bíblia fala que nós seremos julgados. A Bíblia fala de vários julgamentos que a pessoa vai ter. Então esse ambiente aqui é um ambiente que tira a sua inocência, porque estamos aqui pregando e mostrando para você que existe uma porta de salvação para a sua vida, de transformação. Alguém está falando algo para você. A Bíblia nos traz um título para nós de atalaia. Você sabe o que é atalaia? Atalaia na Bíblia, na época antiga, é aquelas pessoas que ficavam sobre o muro, naquelas cabaninhas, ali, alguns ficavam descalços, para ele ter a sensibilidade de quando viesse um exército, alguém a cavalo ou a pé, ele pudesse sentir, porque ele era obrigado a avisar a cidade que alguém estava chegando, e ele tinha a obrigação de olhar para as pessoas que estavam vindo e dizer, olha, vem de paz, não, esse aí é de guerra. A notícia que vai trazer é de paz. Ele, pelo andar da pessoa, esse atalaia, ele tinha que avisar antes das pessoas chegarem. Por quê? Porque dava tempo da cidade se preparar para a guerra. Dava tempo de tocar uma buzina ali e as pessoas entravam dentro da cidade e fechar os portões. Então o atalaia ele servia para isso. Hoje aqui eu sou um atalaia, amém? Eu vou avisar para você o que é bom e o que é ruim. E aí, pastor? E aí você faz o que você quiser. Você joga onde você quiser. Aí é com você. Aí eu entro no meu carro e vou para casa. Por quê? Porque amanhã eu posso ir para o céu. Pode aparecer minha senha lá. Aí eu, diante de Deus. Aí Deus fala assim, ó. Você não fez isso. Você tinha que falar para uma pessoa tal, e você não falou. Então eu vim falar, porque eu quero chegar diante dele com as minhas mãos vazias. Eu não quero correr cheio. Também não vim acusar ninguém. Não vim acusar ninguém. Eu vim trazer para você uma revelação da palavra de Deus. Se você quiser mudar a sua vida, tem como. Quanto mais difícil é, melhor Deus
É assim que Deus gosta. Por mais problemático, porque, sabe, Deus entra para que a glória seja dele. Para que a glória seja. O Senhor essa não tem como. Transformação é um milagre. Ninguém de nós conseguimos entrar numa missão espiritual se não tivermos a ajuda de Deus. Ninguém consegue. Pecado para Deus, não existe pecadinho e pecadão. Existe pecado. Quem peca vai para o inferno. Amém? Acabou. Eu subi ali agora, eu almocei hoje, comecei a tremer ali de fome e fui comer um caldo ali para não cair aqui na frente, né? Você achar que é poder de Deus e eu passando mal. Aí eu fui lá, comi um caldinho e voltei agora, igual estava até meia-noite. E eu disse para a irmã assim, meu Deus do céu, eu vou pregar ali para eles, eu nunca fiz nada assim de. Não tem uma experiência assim de. A única coisa que eu sei é falar de Jesus. Sério? Não tem uma experiência assim, sabe? Eu só apanhei demais da minha mãe. Não tenho experiência. Mas de Jesus eu tenho. Ele transformou minha vida. E Ele quer transformar a sua. Eu não sou um pastor que trago palavra para mestrar o seu ego. Eu olho o mundo espiritual. Quando eu entrei aqui, eu vi Deus aqui dentro. Vou falar de novo. Quando eu entrei aqui, eu consegui ver Deus. Mas você viu Deus? Não, a gente não vê Deus, a gente sente a presença dele. Escute bem. Se Deus está aqui, Ele está aqui com um propósito: abençoar você. Você está entendendo? Ele veio, Ele está disponível para você. Agora, a informação você pega para você. Fala assim, Senhor, eu também estou disponível para o Senhor. Ele estendeu a mão, agora cabe você estender a sua mão para Ele. E aí Ele vai ajudar nós a sairmos do lugar que nós estamos e a entrarmos numa visão espiritual. Porque quem é de nós que consegue vencer o pecado? Ninguém. A Bíblia fala que a carne é fraca. A carne é fraca. Nós somos fracos para essa questão do pecado. Quando Paulo fala da prostituição, do sexo, o que Paulo fala para nós? Para nós fugir. Todo mundo. Quando fala de mulher, fala assim, ó, foge. Porque se nós não fugir, o que vai acontecer com a gente? Vamos cair. Mas quando fala de demônio, a Bíblia fala assim, ó, resistir. Qual é a diferença? Porque demônio é algo espiritual, que se você resistir em Deus, Deus entra e te defende. Agora a sua carne não, é você que tem que se organizar, porque carne é com você. Então você precisa sair do ambiente para vencer. Se você estiver no ambiente, a sua carne não vai te ajudar, porque ela tende para o mal. Ali atrás tem uma criança, pergunta para os pais, quem aqui é pai? Quem aqui ensinou uma coisa errada para o filho? A gente não ensina, já vem de berço. A criança de berço já começa a dar birra. Já viu? Começa a dar birra. A gente luta para ensinar o que é certo. Eu tenho 3 meninas. 3. Eu luto para ensinar o que é certo, porque a mais nova quer mandar na mais velha e quer puxar tudo para ela. Quer mandar na casa. Grita com as outras. A de 9 anos. Quer bater na 16. E ela nunca me viu gritar com a mãe delas. Porque isso vem da carne, isso é carnal, é do ser humano caído. Todo ser humano tem dificuldade e ele tende para aquilo que é errado. Por isso que os pais antigamente faziam o quê? Taca lá na gente, né? Pau, de dar em 10 a gente apanhava sozinho, né? E eles dizem que a gente não pode bater nos filhos hoje. Não tem como, eu tenho que, rapaz, agora é minha vez, eu não vou bater. Eu apanhei demais. Então o que acontece? A gente precisa fazer o quê? Lutar para fazer o bem, porque o mal já está aqui. Aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, se você tem, ou o celular. Vamos começar pelo capítulo de número. Irmãos, eu falo muito. Ixi. Glória a Deus. Amém. Fica para 2 aqui. O que eu quero mostrar para você é uma força que domina o ambiente. A Bíblia fala que a casa não fica vazia. Quando a Bíblia fala de casa, fala de nós. E o ser humano não foi feito para ser direcionado e guiado sozinho. A gente saiu da onde? De Deus. Então o nosso espírito ele saiu de Deus. Essa é a parte de Deus. Essa parte não acaba. O que acaba é essa parte aqui da carne. Isso aqui vai para o corpo. A parte espiritual, o espírito e a alma, essa não acaba. A alma,
é a sua identidade, que você é, o seu sentimento, os seus desejos, é na alma. O espírito, quando o pecado entrou, ele deixou de se conectar com Deus. A Bíblia fala que ele morreu, todo ser humano, por causa de Adão. Nesse período, o diabo entrou e dominou a sociedade com sentimentos malignos, desejos do mal. A Bíblia diz que o mundo já do maligno, quando ela fala do mundo, fala do sistema, do que foi implantado, é algo maligno. Então Jesus falou que a casa não fica vazia. Se Deus sair, quem entra? O diabo. O diabo tem um poder. Tem pessoas que acham que o diabo, para entrar numa pessoa, ele só usa uma pessoa quando ele entra dentro dela. Não. O diabo pode governar a mente de uma pessoa mesmo estando longe dessa pessoa. Ele tem esse poder de dominar a mente da pessoa. Hoje nós conhecemos psicólogos. Quem conhece psicólogos? Psicólogo, né? Você vai ali, com pouco tempo ele começa a falar a sua origem, quem é você. Eles começam a mostrar, porque eles estudaram 6 anos, 5, 6 anos. E eles já conseguem detectar você, a sua forma de pensar, de falar, a sua temperança é baixa, se é alta, se você é explosivo, não. Eles começam a mostrar para você. Por quê? Estudaram 6 anos. O diabo vem destruindo o homem há mais de quantos anos? Há mais de 6.000 anos. Ele vem destruindo o homem. Você fazer uma contagem simples, se você contar do Adão até Noé, são 2.000 anos. De Noé até Jesus são mais 2.000 anos. De Jesus até aqui vai quase mais. Então 6.000 anos aí. São 6.000 anos que o diabo vem destruindo o homem. Eu vou te fazer uma pergunta, me responde. O homem muda? Não, o homem não muda. O que mudou foi a forma de vestir, a forma de falar, a forma de cantar, essas coisas. Mas o homem, por que o homem é o mesmo? Porque a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. Se o homem tivesse mudado, quando você lesse ela, você não se encaixaria dentro dela. E quando você lê a Bíblia, parece que ela saiu agora do forno, porque se encaixa. O ser humano, a Bíblia fala que as mesmas paixões que estavam sobre os homens lá atrás, está sobre nós. Outra coisa que o diabo fala que é mentira, que o homem foi se aperfeiçoando. Não, isso é mentira do diabo. O homem sempre foi inteligente. Quando Adão veio e começou a colocar um nome nos animais, o cara tinha uma mentalidade forte. Porque quando você vê, ninguém nunca mudou o nome de um animal que Adão colocou o nome. Por quê? Porque tudo que colocou encaixou. Você vai me dizer que cara de vaca não tem, a vaca não tem cara de vaca? Não tem? Quando você vai para um tatu, o que você imagina? Tatu. A inteligência do cara. Ele realmente conseguiu encaixar inteligência. Até hoje ninguém sabe como é que se construiu as pirâmides do Egito. Eu sei. Rapaz, você está forte, pai. Foi o próprio Deus que moveu aquelas pedras e montou as pirâmides. É uma teoria, mas a história não, sabe por quê? Uma inteligência, porque levar aquelas pedras para o deserto sem ter hoje guinchos, não é. Então, escute bem, o homem não evoluiu. Na verdade, se você perceber, preste atenção aqui por favor, olha aqui. A Bíblia vai dizer, quando você pega a linhagem do povo de Noé, os nomes, existem 2 nações ali que nasceram. Os filhos de Caim foram para um lado e o filho de Eno, o irmão de Caim, foi para outro. O que acontece? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Esses homens tinham uma capacidade muito grande. A Bíblia fala que os filhos de Deus, que eram aqueles que temiam a Deus, cada pai que colocava um nome num filho tinha um significado do que ia acontecer no futuro. O nome dos filhos eram profecias. Quando você vai estudar o nome de Noé, o pai dele falou que Noé era o cara que ia acabar com os problemas, a adversidade do mundo. E Noé realmente foi o cara que construiu a arca e veio de novo. Então eles tinham uma capacidade muito grande de parar com Deus. Eles viam o futuro, eles entendiam, porque Deus falava com eles. Então, no decorrer do tempo, na verdade, nós evoluímos na questão de tecnologia. Mas hoje nós estamos muito atrasados, porque a sociedade de hoje perdeu o consenso
os valores. Hoje você percebe, eu vi na internet uma mulher que não é do país nosso, fora, que ela entrou com um processo para casar com uma árvore. E aí? Então o ser humano não está evoluindo, né? Ele está revoltando. Hoje você vê mulheres que estão indo nas lojas comprar os seus bebês, né? Eu estava pegando aí hoje. Eu chamo eles de, como é que é? É do filme lá, esqueci o nome do cara. O que está acontecendo com o ser humano? Ele perdeu seus valores. Por quê? Ele se afastou de Deus. Então a sua essência ela foi perdendo. A Bíblia vai dizer que todos nós não nascemos por acaso. A Bíblia fala assim, que quando você foi nascer, Deus escreveu, antes de você nascer, Deus escreveu a sua história. E Deus é perfeito naquilo que faz. Se Deus trabalha num ambiente que a Bíblia fala que com ele não mora mal, eu não acredito que Deus escreveu a sua história de sofrimento e desgaste para você. Isso aqui vai ter que sofrer, isso aqui vai ter que fazer isso aqui. Não tem isso também. Porque Deus é Pai. E a gente rala muito para dar o melhor para nossos filhos. A gente não quer. Hoje nossos filhos muitas vezes não são educados porque a gente não quer dar ataque que eles precisam, porque a gente apoiou tanto nossos pais que a gente quer poupar eles agora. Só que aí a gente está estragando eles. Porque as pauladas que nós levamos lá atrás nos fez virar ombro dos ombros que nós estamos hoje. Então o que acontece? Nós estamos voltando. Porque o ser humano se afasta de Deus. E aí o diabo vem dominando o ambiente. Só que se o diabo parecer de diabo, o que acontece com a gente? Todo mundo aqui vira pastor. Se o diabo aparecer como o diabo, irmão, você vai sair da igreja? Sabendo que o diabo está lá fora? Então a Bíblia fala que ele vem disfarçado como um anjo de luz. Ele vai entrando devagarzinho com sentimento. Irmãos, o diabo trabalha com sentimentos, colocando desejo dentro do nosso coração. E ele vai dominando. Cada momento que você deixa esse sentimento brotar, a maldade, a ruindade vai nascendo dentro de você. A essência de Deus vai se afastando e a essência maligna vai entrando. Ele vai dominando o ambiente. E a cada dia você vai se tornando uma pessoa má, uma pessoa ruim. As adversidades da vida também te levam a esse ambiente. Porque muitas vezes você é rejeitado, você é enganado. O pastor acabou de pregar aqui de um rapaz que recebeu alguma coisa na igreja, ele não gostou e ele saiu da igreja. Por quê? Porque ele foi ferido. Então, muitas vezes, por nós não estarmos perto de Deus, essas feridas da vida nos levam para um ambiente muito ruim. Porque se você não recebeu algo bom, e se você não colocar, você vai oferecer aquilo que você tem. Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho. Então, o que eu quero entender? Eu entendi isso com 18 anos. Eu estava bêbado em Anápolis, dentro de um buraco de esgoto, na BR-153, saindo de uma festa, e era muito frio lá em Anápolis, a minha brusão tinha ficado no carro do amigo meu, e eu bebi muito, e aí eu não consegui, resolvi entrar para tampar um pouco o frio, e acabei dormindo naquele buraco. Acordei umas 6 da manhã, metade dentro do buraco, metade fora, vomitando sangue de tanto ter bebido. Ali eu me converti, eu era desviado. E ali eu decidi que o diabo não ia dominar a minha vida. Eu falei assim, eu pensei comigo, eu não vou ser cavalo do diabo. Esse foi o termo que eu usei no meu entendimento. Dali eu saí, cheguei na rua, cheguei em casa, tomei um banho, os meus amigos chegaram, chamaram para a rua, me ofereceram cerveja, eu falei, não bebo mais. Aí eles me colocaram um apelido de Michelangelo, porque eu dormi no esgoto. Então era uma tartaruga ninja. Os caras perdem um amigo, vão pegar piada. Ah, mas sabe por quê? Eu falei, não bebo mais. Dali eu fui para a igreja, me converti, porque eu decidi não permitir que o diabo dominasse a minha vida. Então essa questão é para cada um de nós, essa decisão. Isso não cabe ninguém forçar você a fazer. Ninguém pode forçar você, é livre para escolher. Hoje você tem um livre-arbítrio. Você é o que você quiser ser. Deus vai entender, pastor? Não. Ele vai mandar mensagem para você de ambiente. Ele colocou na Bíblia assim, ó, existe 2 caminhos. Aí ele fala assim, ó,
Vocês precisam escolher um hoje, de vida e morte. Aí dá a dica: escolha de vida. Mas quem escolheu foi o povo. Sempre Deus vai deixar que você escolha. Agora, se você escolher, as consequências vêm. Preste atenção: existem coisas que são consequência do que está fazendo. Não é um castigo de Deus, é simplesmente algo que você fez. E aí você paga um preço por isso. Então, o que eu gostaria, vamos no versículo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1. Antigamente, por termos desobedecido a Deus, por termos cometido pecado, versículo 1. Antigamente, por que Paulo fala de antigamente? Porque Paulo agora está na igreja. Então, um tempo atrás ele era assim: você estava espiritualmente morto. Aquilo que eu falei, está no pecado. O pecado mata a parte espiritual que nós temos, que nos conecta a Deus. Versículo 2: naquele tempo vocês seguiam os maus caminhos do mundo e fazia, não só a gente seguia, como fazia. Essa linguagem aqui é uma linguagem de hoje, mas para vocês entenderem fica mais fácil. Naquele tempo vocês seguiam os maus caminhos deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e do espírito. Esse ambiente aqui, que domina esse ambiente, a Bíblia fala que é o próprio diabo. Ele domina esse ambiente. Porque a terra, como o homem pecou, ele tomou a frente do ambiente. Tudo foi mudado. Então o texto está dizendo que antigamente, lá atrás, quando a gente desobedecia a Deus, quem governava as nossas vidas era o diabo. Ele trazia sentimentos ruins. Isso é o versículo 2. Naquele tempo, vocês seguiam os maus caminhos deste mundo e faziam a vontade. Fazia a vontade de quem? Porque a Bíblia fala que o diabo veio roubar, matar e destruir. Presta atenção, a palavra matar, ela é mais forte. E muitas pessoas pegam esse versículo e colocam antes de roubar, foi matar. Só que aí não funciona. O diabo não veio matar de cara. Ele veio roubar, porque o diabo não pode matar uma pessoa sem que a pessoa dá a ele a permissão. O diabo não tem poder de matar um ser humano se o ser humano não dá a ele essa permissão. Então ele vai roubar algo de você, ele vai tirar a sua essência, o seu controle. Então primeiro ele vai fazer o quê? Roubar. Aí depois veio o quê? Matar. E depois destruir. Ele tira. Então esse ambiente nós temos que entender. O diabo vai roubar o quê? A sua mente. A sua mente, a sua mentalidade. Eu conversei com uma irmã na igreja e ela tem um problema de inferioridade. Nós estávamos uns 4 pessoas na porta da igreja e eu, sabendo que ela tinha esse problema de inferioridade, eu falei assim: você precisa confiar mais em você. Ela, pessoas que têm esse problema, elas se acham menor do que os outros. E a sua mente, ela tem o poder de dominar você. Você não consegue chegar a um lugar se a sua mente não chegar primeiro. Você, para alcançar alguma coisa, você precisa primeiro mentalizar aquilo na sua cabeça. Então aquilo que você pensa de você é o que você é. Aquilo que você pensa de você é o que você é. Então o que acontece? Eu falei para a irmã assim, irmã, você tem que mudar essa mentalidade sua. Se alguém chegar aqui agora e resolver matar um de nós, vai matar quem? Ela falou: eu. Eu falei: bem, por quê? Ela falou assim: todo mundo aqui é bom. Eu sou a única aqui que estou desconcertada. E esse não tem nada. Eu falei: mas que peso é esse? Quem te falou isso? Não existe isso. A visão de Deus é diferente. Vocês lembram na Bíblia quando Jesus estava no templo e tinha o gasofilaço ali, aonde o povo colocava oferta? A Bíblia fala que Jesus ficou assim com seus discípulos, observando quem dava oferta. E a Bíblia fala que muitas pessoas ricas chegavam, e naquela época não tinha como esconder, porque era moeda. Então os ricos chegavam e depositavam as suas moedas de prata, de ouro ali dentro. E a Bíblia fala que no final chegou uma mulher e deu 2 moedas, que se fosse trocada pelo dinheiro romano, daria
havia uma moeda romana que não dava para comprar nada, tipo 10 centavos ou 25 centavos da nossa moeda. O que você compraria com 10, 25 centavos? Antigamente você comprava um ovo. Hoje você está quanto comprar um ovo? Não, tem que juntar moeda demais para comprar um ovo. O negócio ficou feio. Então o que acontece? Só que aí Jesus vira por cima assim, ó, quem deu mais? Quem deu mais? Na nossa mentalidade humana, quem foi que deu mais? Os ricos. Aí os discípulos, não, os ricos, fulano deu 2 pacotes, fulano, não sei o quê, olha lá. Jesus disse, não. Quem deu mais ao Senhor? A viúva. A viúva. As 2 moedas que não valiam nada. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela deu de coração. Ela deixou de comer um lanche. Ela deixou de fazer alguma coisa para oferecer algo para o Senhor. Ela não deu o resto. E o pastor vai arrancar uma oferta agora aqui. Não, vou tirar uma oferta agora. Só estou explicando o valor de Deus é diferente do valor do homem. É diferente. A Bíblia vai dizer que um homem chamado Samuel chegou na casa do rei Davi, do pai dele, para ungir, deu uma noite lá para ungir. Quando ele chega, ele vê o irmão de Davi mais velho, o cara era alto, bonito, olho azul. O sacerdote falou assim, ó, esse é o cara que tem que ser rei. E a Bíblia fala que ele pegou a botija para ungir o rei. Porque o cara é bonito. O Senhor falou assim, ei, não faça isso. E o Senhor repreendeu ele dizendo o quê? O homem vê a aparência. E eu? O coração. A essência. Se você está aqui, escute isso. É porque a sua essência é boa. Por mais que ela está negra, por mais que alguma coisa entrou, por mais que a maldade reinou aí dentro, mas Deus sabe que lá no fundo, tem um homem bom aí, que vai fazer a diferença nessa terra, que vai abençoar pessoas, que vai transformar pessoas através do poder de Deus. Por isso que Deus está investindo em você, porque Ele vê a sua essência. Foi Deus que fez você. Aleluia. Foi Deus que fez. Então por isso que Deus não abandona nenhum de nós. Então não olhe como o homem olha, olha como Deus vê. Só que antigamente a gente vivia nesse ambiente de ser guiado, movido pelo poder das trevas. Nós estamos aqui hoje, né? Vocês cantando, e cantam os hinos aqui com o irmão, vocês cantam. Quando vocês estão cantando aqui, qual é o sentimento que vocês sentem? O que vocês têm vontade de fazer? De continuar cantando, de continuar louvando. Não é isso o sentimento? Não é isso, não. É? Agora vamos tirar esse cantor aqui e vamos colocar aqui um pagode. Vamos colocar 3 menininhas dançando aqui. O que vai acontecer? Qual o sentimento que vocês vão ter? Sentimento errado. Porque a atmosfera vai mudar. Vocês estão tentando entender o que eu quero pregar para vocês? O que domina vocês é a atmosfera. Vocês têm que criar uma atmosfera de Deus para que Deus domine o coração de vocês. Tudo que a gente faz, porque eu não como giló. Eu tenho mais de 600 pessoas na igreja. Então, se eu sou convidado muito para almoçar na casa dos irmãos, aí eu dou a dica. Eu já dou a dica, irmão, eu não como giló. Eu dou a dica. Por quê? Porque uma vez eu comi um doce que eu não gosto, que é o doce de mamão. Aí a irmã fez, e aí ela chegou, eu fiquei com tanta vergonha, porque ela colocou ali com tanto carinho. Pastor, eu fiz um doce para o senhor. Irmão, eu comi quase 1 quilo de doce. Eu arrupiava tudinho. Tudo diante de Deus. Eu sentava assim, aquele trem assim, e ela sentou na minha frente aqui, a minha esposa assim, eu aqui, e ela sentou, e aí, pastor, está gostando? Eu clavando aqui, sabe? Aí quando terminou, o filho dela falou assim, vou pegar mais. Eu derrubei o menino. Não precisa. Deus pensou. Aí eu decidi dar a dica na igreja, irmão, eu não como doce de mamão, eu não gosto de giló. Então o diabo não vai oferecer giló para mim. E a picanha, pastor? Eu tenho que vigiar. Porque a picanha é bom, é? A picanha, você está entendendo? O diabo, ele estuda você. Ele vai olhar para você, ele vai observar você. Você sabe onde o diabo estava quando você estava nascendo? Observando você. Você sabe onde o diabo estava, quando você começou a andar? Observando você. A Bíblia fala que o diabo, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão. Mas
Abel fala que do seu lado está o leão da tribo de Judá. E esse leão da tribo de Judá não deixa o diabo encostar em você, mas ele observa. A Bíblia fala que quando ele sai da casa, de vez em quando ele volta para ver como é que está a casa. Se você está no padrão que Deus estabeleceu, ele não tem poder de entrar, porque você não permite ele entrar. Só que nós temos que ter esse entendimento. Eu preciso criar uma atmosfera para que Deus domine o meu sentimento, porque tudo é sentimento. Estamos aqui, e se bater agora, quem já jantou aqui? Ninguém jantou ainda? Irmão, eu não sei, eu só comi um pouquinho ali, vou comer que você depois. Vai acessar, eu estava tremendo ali. Aí se bate aqui, eu estou pregando, você nem está falando de janta. Agora eu falei de janta, começa a sentir a fome. Se vir um cheiro da janta, aí acabou, eu não vou nem pregar mais. O pensamento vai tudo para lá, né? Pastor, não termina logo. É o sentimento que domina vocês. Então, se você começa a ouvir música que lembra de você do passado, é lá que sua mente vai ficar. E aí você não vai ter sentido, o diabo vai colocar oportunidade para pegar você. Então o que você faz? Você precisa mudar. Olha o versículo 3. De fato, todos nós, olha para você ver, quando você vai para o dicionário traduzir o que é todo no dicionário, o que é tudo no dicionário? É tudo. Sem exceção. Então não existe um ser humano que não passou por esse ambiente desse domínio. Não quer dizer que nós somos possessos, o diabo está no nosso corpo. Não, ele está dizendo que ele está dominando. Vamos lá, a gente percebe que muitas vezes a mídia, há uns anos atrás, nos dominava. Hoje não conseguem mais porque temos o telefone. Mas eles falavam muita mentira, a gente caía nesse. Muita coisa, eles falavam, inventavam coisa. Então a gente era dominado pela mídia, por algumas coisas. Hoje não é mais, porque as notícias correm muito rápido por causa da internet. Então pessoas conseguem dominar outras. Então o diabo, ele consegue trazer um ambiente onde nos prende a uma vida, a um ambiente que a gente acha que é bom, mas nos tornamos escravos. Então é todo ser humano. De fato, todos nós éramos como eles. Vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Presta atenção, essa natureza humana quer dizer, é algo que foi implantado aqui na terra, que não veio do céu, que não veio de Deus. O que? Deus fez a verdade, o diabo fez o quê? Deus fez o sexo, o diabo fez o quê? A prostituição. Deus fez o homem e a mulher. A mulher, não estou condenando ninguém. Deus, a Bíblia fala sobre isso. E o diabo bagunçou a mente das pessoas. Por quê? Capítulo 2 de Romanos, você vai ver sobre isso. Então, que mais que o diabo? Deus trouxe o amor e o diabo? O ódio. O ser humano, todo ser humano tem que sonhar. Quem não sonha está morto. Então, o ser humano tem que ter um pouquinho de ambição, de crescimento. Porque quem não tem ambição vai morrer em cima de coisas pequenas. E Deus fala que nós temos que governar o mundo foi dado a nós. Só que o diabo trouxe o quê? A avareza. Pessoas que não aceitam ninguém passar ela tem que ser melhor. Então o diabo trouxe sentimento dentro das pessoas. Isso é carnal. E o texto está dizendo assim, que existem pessoas que vivem nessa natureza humana. Não, quando você vai seguir Jesus, você não pode mais viver dentro dessa natureza humana. Agora você tem que ser guiado por Deus. Você se torna um ser espiritual. A sua visão vem do céu. A sua forma. Que Jesus diz assim, quando te bater numa face, na outra. Quando te tomar o paletó, dá a camisa, dá a gravata. Quando te forçar aí uma légua, ele duas. Velho Testamento. O novo? Não. Sim, Jesus falou isso. Eu lembrei de está certo. Eles não podem usar por maldade. Ele disse isso para Pedro. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Pedro guarda a espada porque quem fere não fere. Foi na hora que um dos que seguia ele chamou ele para tomar o reino, né? Para lutar contra. Exatamente. E aí ele entrou, ele está certo. O cara é de Deus.
e ele vai pregar com nós. Você está entendendo? Então o diabo bagunçou. Aí agora presta atenção. Nós temos que fazer o quê? Transformar a mente. Tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. A mentalidade nossa, ela vai mudando. Presta atenção, humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Quer dizer, você não pode agir segundo o que você está pensando. Deu um desejo, você tem que calcular. Você tem que colocar na balança. Compensa fazer? Nós fazemos aquilo que queremos ou fazemos aquilo que é certo? Aquilo que é certo. Porque tem sentimento que vem em nós que não é correto. Então eu preciso ter sabedoria. Salomão diz que um homem que não consegue controlar, Salomão é o mais sábio do mundo, pessoal. O homem que não sabe controlar o seu sentimento é como uma cidade sem muro, é fácil de ser roubado. Antigamente uma cidade que não tinha muro, ela não prosperava, porque quando eles plantavam, vinham os inimigos e roubavam tudo. Cidade rica que tinha muro. Então um homem que faz segundo o seu sentimento, deu vontade ele faz, deu vontade de ir ele vai, deu vontade de falar ele fala. Esse homem é fácil de ser destruído. Que conversa demais. Que tudo que dá vontade, ele não calcula, ele não vê o que pode acontecer. E a gente precisa ter esse senso de sabedoria. Então eu preciso construir muralha. Então antes de eu falar, antes de eu pensar, eu pensei, pensamento você não consegue controlar, irmão, não tem jeito. A Bíblia fala sobre isso. Quando você vê uma mulher, quando você vê uma mulher, você que é homem, o que você olha nela? Não, sem mentir. A Bíblia fala cabelo. Jesus. A Bíblia fala, tem duas coisas, peito e bunda. Você tem homem tem isso. É instinto. É instinto. Você bateu o olho na mulher, você olha, ela passou, você vai lutar contra você mesmo para não olhar para trás. Graças a Deus nós não temos retrovisor. Já viu? Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Olhar é pecado? Não. O que é pecado? Corrupção. Aí a Bíblia vai dizer assim, olha, se você pensar em aí você pecou. Agora também, né? Não, estou só olhando, meu bem, Não é assim, né? Não vai devagar, né? Sua mulher, pecado não é, mas sua mulher não vai ser certo, não. Então, olha, porque é o instinto do homem, ele tem isso aí. Agora, você olhou e pronto. Você consegue manter, irmãos, no trânsito. Quem aqui nunca pensou de fazer alguma coisa com uma pessoa do trânsito? Porque a natureza vem. Agora, aonde está o pecado? A Bíblia fala que o pecado é como a geração de uma criança. Primeiro você tem uma relação, entra, gasta 9 meses para ser gerado. 9 meses. Então o pecado, ele não nasce do dia para a noite. O pecado de adultério. Você é casado e vai deitar com uma mulher de alguém. Pai, irmão, só você for um ninja para fazer isso tudo numa meia hora. Você tem que calcular. Pecado de roubo. Você tem que calcular. Matar alguém. Você tem que calcular. Isso a Deus fala que é pecado de morte. Porque são pecados que você tem que trabalhar eles. E enganar as pessoas. Você tem que calcular. Agora, existem pecados que a Bíblia fala que não é de morte, mas é pecado da gente do mesmo jeito. Que é o pecado que a gente comete, você sai de casa e de repente você fica irado e faz alguma coisa. Você acaba ofendendo alguém sem querer. Aí você volta lá e bom, desculpa aí, foi mal. Então eu preciso ter o quê? Quando eu pensar, vamos lá, Davi fez o quê? Escondi a tua palavra no meu, para eu não. Coração é o que na Bíblia? Sentimento, desejo. Então Davi fez o quê? Ele pegou a Bíblia, ele conhecia ela. Toda vez que Davi tinha um sentimento, ele calculava se aquilo batia com a palavra. Se não batia, ele excluía, ele tirava. A única vez que ele pega, ele bate, ele sabe que é errado, que ele vai lá e deita com a mulher e mata a mulher do cara, Deus vem e condena ele. Deus vem e condena ele. Deus não matou Davi, mas o castigo veio sobre a casa dele. Ele perdeu filhos, os filhos dele foram violentados,
Um dos filhos dele tomou o trono dele. Irmãos, viram uma bagunça no caso do pecado. A consequência do pecado foi grande. Quando ele estava no trono, o profeta chegou e trouxe uma acusação sobre ele. Ele falou assim: ó, 4 vezes mais vamos condenar, vamos castigar esse cara. Só que o cara era ele não sabia. Quando ele fala 4, ele traz uma sentença para ele perdeu 4 filhos. Irmãos, isso aqui é tão poderoso, que você precisa entender que você precisa controlar as suas emoções. Agora, como você vai controlar as suas emoções? Porque aonde você convive? Porque se você está no meio de pessoas feridas, você vai ferir. Porque o ser humano é o produto do meio. Não tem como. Se você for começar a ir para outro país, você vai começar a se vestir como eles, a falar como eles, a comer como eles. Não tem jeito. Então você precisa tomar cuidado aonde você está. Porque se você não tomar cuidado, você vai ser direcionado a essa maldade. E o diabo vai colocar a pessoa certa no caminho certo para levar você para o inferno. Então, a primeira coisa é controlar os nossos pensamentos, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos, como os outros. Não tem questão de separados. Nós também estamos debaixo de sofrer o castigo de Deus. Estávamos debaixo desse sofrimento. Castigo isso aqui, inferno. E é o inferno. Então o que nós temos que fazer? Romanos capítulo 12. Vamos lá? Romanos 12. Estou terminando, irmãos. Quem pode dar mais 10 minutos aí para mim? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ih, não, até meia-noite aqui é pouco, menino. Traz lá a sopa para você pôr. Capítulo 12. Irmãos, presta atenção. Você nunca pode dizer que Deus não vai te ajudar. Não importa onde você está. Eu estava no buraco, bêbado, e pedi ajuda para ele, me ajudou. Deus não vem como, olha, presta atenção, Ele não vem como acusador agora, Ele vem como Salvador. Vou repetir, Jesus veio como Salvador, Ele veio para te salvar. E aí Ele foi embora, deixou o Espírito Santo para fazer essa obra. Ele vai voltar de novo, amém? Agora Ele volta como o quê? Como juiz. Ele não vem para salvar mais, Ele vem para buscar os salvos. Então você tem um tempo de transformação. Como é que eu vou fazer? Agora eu vou explicar. Romanos capítulo 12 fala da questão da nossa mente, mais uma vez. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus. Se oferecer, porque antigamente, o pastor estava pregando aqui sobre na lei, as pessoas quando vinham para a igreja tinham um dia marcado e elas queriam oferecer, pedir o perdão dos pecados ou a promessa, uma coisa, elas pegavam um animal. Quando a pessoa tinha condição, pegava um bezerro, uma ovelha. Quando não tinha condição, pegava uma rolinha, uma pombinha, amavam na boca, pegava e levava para o sacerdote. E assim como o cara levou o bezerro ou levou a pombinha, Deus abençoava. No nosso tempo de hoje isso foi mudado. Por quê? Porque Jesus foi o último sacrifício que foi feito. Jesus foi e se ofereceu por nós todos. Ele morreu e agora ninguém mais precisa morrer, amém? Agora, só que Ele pediu algo diferente. Você agora não tem que pegar mais um novilho e trazer no templo. Você agora oferece a sua própria vida. Você se oferece como sacrifício. E quando você se oferece para Ele, você não é dono mais de você. Você agora é de Deus. E você agora não vive mais para você. Você vive para Deus. Só que Deus não vai fazer de você um escravo. Deu para entender? O escravo é aquela pessoa que não tem liberdade. Não, Deus vai fazer de você um homem livre. A Bíblia diz que o escravo estando dentro da casa, chega um tempo que ele é liberto. Isso lá no povo de Israel, 7 anos, liberto. Libertei o cara. Só que o cara gostava demais do patrão. O patrão bom, que era honesto, o cara ajudava. O servo resolveu ficar em casa. Quer dizer, não quis ir embora. O que o servo tinha que fazer? Alguém lembra? Furar a orelha. Então, esse servo
esse escravo ia nos mais velhos da cidade, falava que queria ficar na casa e era obrigado agora então a fazer um buraco na orelha, que chama-se servo da orelha furada. Quem visse o buraco no escravo e entender que era um escravo livre. Como, pastor, um escravo livre? Era um escravo que gostava daquele ambiente, porque naquela fazenda, naquele lugar, ele não trabalhava tanto, o dono era muito bom. Então, na igreja, no reino de Deus, é isso. Você é um servo de Cristo, mas um servo livre. Você não é obrigado a dar dízimo na igreja. Tem isso na Bíblia, que você tem que dar dízimo na igreja. Não. Que isso, pastor? Você vive de quê? De dízimo. Se você não der dízimo, não morre de fome. E agora, pastor? Não, você tem que dar voluntariamente. Oferta e dízimo. Oferta e dízimo. Voluntário. Na igreja, nada é forçado. Você não pode estar aqui forçado. Porque se você está forçado, você não quer Deus. É tipo um namoro. Você não pode namorar com uma pessoa porque a mãe dela quer que ela namore com você. Entendeu? Aí você vai, que negócio é esse? A pessoa tem que querer. Então você tem que querer Deus. Então você se oferece completamente. A palavra completamente é o que, irmãos? Tudo, irmão. Então não dá para você ser crente até meio-dia, depois de meio-dia você não é crente mais. Pastor, eu consigo chegar até 6, mas depois das 6, pastor, aí eu já não consigo mais, porque tem umas pegadas aí, tem uns negócios para fazer. Olha, 6 da manhã eu volto. Não, quero. Tem que entrar por todo, é completo, é um sacrifício a Deus, um sacrifício vivo. Vivo, irmão, é o que? Regra. Tem movimentação, tem ação, tem oração, tem leitura da Bíblia. Vivo, dedicado ao serviço, agradável. É um ambiente que Deus olha para você e se agrada do que está fazendo, porque você realmente tem o coração voltado a Deus. Em adoração, aí o versículo número 2: não viva como vivia as pessoas deste mundo. De novo, não viva como as pessoas deste mundo. Não deixe que Deus transforme por meio completo uma mudança. Deixa eu ver se eu consigo uma tradução aqui para ficar melhor. Versículo 2: não os conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que tirar a sua mentalidade antiga e colocar uma nova. Como é que você faz isso? Você vai colocar no ovo se você arrancar o velho. A Bíblia fala assim, quem chega perto de Jesus, que você esqueça tudo que passou e comece de novo. A Bíblia tem um versículo assim, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, as coisas velhas, que é todas as suas ações velhas, tudo que você fazia, aonde você investia, você não faz mais. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Agora, tudo em você é novo. Você agora começa uma vida transformada, diferente em Deus. E esse procedimento, ele é lento. Você precisa então ler Bíblia, porque é a Bíblia que vai transformar você. Você tem que comer Bíblia, você tem que ler Bíblia, porque aí você vai lendo, ela vai entrando. Capítulo número 15 de João fala assim, vós está limpo pela palavra que vos tenho falado, a palavra limpa. Verbos, a Bíblia fala capítulo 1 de João, o verbo se fez carne e habitou entre. Quem é o verbo? Jesus. Habitou de que forma? A palavra. Jesus é a palavra. Você que tem um poder que você tem noção, mas o poder dela não é você abrir um Salmo 91 e colocar no pé da sua cama. Tem Bíblia que nem fecha mais. Tem Bíblia que se você ver, está amarela o Salmo 91, porque as pessoas colocam lá. Não, o Salmo 91 aberto não tem poder. O Salmo 91 tem aberto quando você coloca ele em prática na sua vida. Não sejais somente ouvinte, Tiago falou, mas sejais o quê? Praticante da palavra. Você tem que praticar o que a palavra está falando para você. Perdoa, irmãos. Agora o que o diabo fala? Perdoa não, que você vai dar onde é fraco. Não, irmãos, quem perdoa é forte. E quando você perdoa alguém, quando você libera perdão, quem recebe a graça é você, não é a pessoa, é você que é liberado de um peso, de uma amargura, de um ambiente de Satanás. É você que é liberado. A falta de perdão te prende ao ambiente das trevas. Só que o diabo
tudo é isso, a gente acha, não, mas se eu perdoar fulano, não, ele fez, não larga fulano para lá, viva a sua vida com Deus. A Bíblia fala que a vingança pertence a quem? A Deus. E ninguém escapa da mão de Deus. Ninguém escapa da mão. No tempo certo, Deus começa a trabalhar. Então transformai-vos pela revelação do vosso entendimento. Para que, olha aqui o versículo, a parte B, para que experimentais, para que você possa experimentar, para que você possa compartilhar do que? Do que é bom, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer receber isso? Então você precisa renovar sua mente. Quando você começar a trabalhar conforme aqui a Bíblia está dizendo, Deus vai começar a revelar para você a grandeza dele, a transformar o seu ambiente. Aqui está dizendo, nós estamos ouvindo um hino aqui, a gente tem vontade de cantar, de orar, de buscar a Deus. Se colocar um pagode, a gente vai ter outra vontade. Então o que acontece? No mundo espiritual, o que vai estar conectado a você é Deus. Então as suas vontades só serão vontade de Deus. A Bíblia fala assim, ó, o pecado não vai dominar você. Porque o pecado, ele está ligado a um ambiente de escravidão. Não, e você agora não é mais escravo, porque a cruz libertou você. Você agora é livre. Glória a Deus. Você tem uma opção. Eu tenho 45 anos de idade, fiz agora dia 9. Pai, 3 filhos. Sou pastor. O que me impede de sentar no boteco e beber uma cachaça? Eu viajo muito, prego em igreja, eu posso chegar no hotel, eu posso chegar em algum lugar e pedir uma cerveja no meu quarto. Quem é que vai saber? Só que eu decidi não fazer. Eu tenho 25 anos de casado, nunca, irmãos, eu não sou tão feio assim, né? Eu não vou falar que sou muito bonito, mas também veio. Nunca levei uma cantada da mulher, nunca mexi com a mulher, e 25 anos de casado. Por quê? Porque eu nunca dei atenção. Porque eu nunca olhei para a cara com uma roupa. Eu só tenho uma esposa, só quero ela. E eu coloquei na minha vida assim, eu não tenho plano B para isso, eu tenho plano A. É morrer com ela. Existem 2 coisas na minha vida que eu decidi não ter plano B. Primeiro, não vou deixar Jesus. Não tem outra opção. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu ajoelhei no templo da Madureira, em Goianápolis, cidade que eu morava, e eu fiz um voto com Deus, dizendo: Senhor, eu quero te aceitar. Eu era desviado, meu pai era evangélico, e eu ajoelhei e falei: Senhor, a partir de hoje eu quero aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, e se porventura eu pensar em sair da igreja, eu gostaria que o Senhor matasse 3 dias antes. Eu faço oração até hoje. As minhas filhas falam assim: pai, se o Senhor morrer novo, a gente sabe o que era. O Senhor ia pecar. Nós falamos. Porque eu oro isso na minha igreja, para perguntar: Senhor, se for para mim envergonhar o teu nome, se for para me roubar da igreja, se for para fazer uma coisa, que o Senhor possa me matar. Eu não quero viver longe de ti. Eu prefiro morrer novo e ir para o céu do que morrer velho e ir para o inferno. Porque essa terra, a Bíblia fala que é como o vapor, irmãos. A nossa vida aqui é o vapor. Quem aqui já fez arroz? E quando você abre, o que acontece ali? Sai aquele vapor branco. Quantos segundos dura aquele vapor? Já acaba. A Bíblia fala que a sua vida, nossa vida, é como um vapor que aparece e logo some, comparado à vida eterna. A vida eterna é um ambiente que não tem fim. Do jeito que você entra, você permanece. Por que Deus fez noite e dia? Para nos dar oportunidade de transformações. Você, a cada ano que passa, é uma oportunidade que você tem de fazer o que você não fez e de consertar aquilo que você fez de errado. Você fez algo de errado hoje, amanhã Deus vai te dar um novo dia para você desfazer aquilo que você fez errado e fazer aquilo que você não fez. São oportunidades que nós temos. Você acha que o ser humano vai acabar? Todo ser humano que pisou na terra, ele não acaba, ele é eterno. O que acaba é esta carne aqui. Todos nós vamos comparecer diante de Jesus. Então, olhando para essa ótica humana, eu prefiro morrer novo do que morrer velho e ir para o inferno. Então eu falei: Senhor, e eu falo até hoje, se for para pecar contra ti, se for fazer alguma coisa, que o Senhor me tire 3 dias antes. Essa é a minha oração. Então eu não tenho plano B para sair da igreja. Outra coisa, casamento. Eu só quero aquela mulher.
volta à igreja, e eu falei para ela, amor, eu vou chegar até o final. Naquela época não tinha implante, né? O implante chegou agora, tem pouco tempo. Eu falei, nós vamos chegar, velhinho, eu quero ter 2 copos da cabeceira da cama, para colocar a nossa dentadura. Você coloca a sua do lado, eu coloco a minha do outro. É assim que era lá antigamente. Porque eu quero morrer com você, eu vou fazer de tudo. O casamento não é fácil. Porque é um ambiente que você pega uma pessoa de um lado, o outro põe dentro de uma casa, mas é de Deus. Se a gente vai se mudando, a gente vai, sabe, encaixando, as coisas vai fluindo. Mas tem que trazer Deus. Porque Deus te fortalece. Porque Deus te dá graça de suportar as adversidades. Existe uma parte da Bíblia que fala assim, ó, aquele que se humilha, eu exalto. E aquele que se exalta, presta atenção, é diferente aqui, as pessoas confundem, achando que ela está sendo humilhada, Deus vai exaltar ela. Não, é isso não. É quando você tem o poder de fazer e você decide não fazer, para não perder ninguém, para não ofender ninguém, você decide tomar o prejuízo, ficar quietinho no seu lugar. É nesse ambiente que Deus diz que vai entrar e te defender. Mas é preciso o quê? Transformação de mente. Porque a nossa mente foi alimentada coisa ruim, todo dia. Hoje, o que dá mais sucesso hoje nas redes sociais e na televisão? Todo jornal hoje, se abrir o jornal hoje e falar só coisa boa, prospera? Não, prospera. Quando você liga o jornal de São Paulo, sangue de Jesus, você coloca uma mangueira no fundo da televisão, sai sangue. Eu comecei a assistir aquele jornal de 6 horas uma vez, eu saí de casa olhando, não vou nada, assim, eu já saí assustado, sabe? É porque aquilo lá, irmãos, isso é provado. Se você escuta 5 minutos de palavras ruins, isso entra dentro de você e abaixa a sua graça de sobrevivência, de ânimo, e entra o desânimo nele. Isso é provado. E aí vem a maldade. Então o que eu tenho que fazer? Paulo falou assim, ó, em tudo que é bom, em tudo que é honesto, em tudo que é amável, nisso pensai. Você tem que trazer o que é bom para você. Então o que você vai ver? Vai escutar um hino, irmão. Pega lá o rap dos irmãos aí, ó. Bota lá. Falando de Deus. Você está abençoando a sua casa, o ambiente que você está, no telefone, no celular. Quando você olha para a pornografia, o que você está trazendo para você? Maldição. Existe um demônio chamado pombagira que trabalha nesse ambiente. Pessoas que são viciadas nesses ambientes, casamentos são destruídos, filhos são destruídos. Cada ambiente. Então o diabo fez tudo para trazer a treva dentro de nós. Mas a Bíblia é a luz. Se você trazer a luz, a Bíblia fala que todas as trevas que estão em nós vai sair. E aí você vai começar a vencer. Irmãos, eu tive uma experiência com Deus de uma ação de oração. E a gente tem acostumado a esse sentimento humano. Quando você se aproxima de Deus e Deus se aproxima de você, todo o seu senso, ele muda. O seu senso de confiança é elevado. A confiança não é em você, é em Deus. A sua paz é diferente. Você tem uma autoestima. Por isso que a Bíblia fala que homens permitiram ser jogados na cova de leões, na fornalha. Todos os apóstolos de Jesus, menos Pedro, morreram, menos João, morreram de uma morte cruel. Teve uns que foram arrancados o couro vivo, arrancaram o couro do cara, mas não negaram Jesus. Por quê? Essa autoconfiança. Então, quando você chega perto de Deus, uma graça sobrenatural entra dentro de você e começa a dominar o seu coração. Você começa a sentir uma paz que nunca você sentiu, mesmo tendo os problemas à sua volta, mas você consegue ter paz. Você consegue ter esperança. Você sabe, você olha assim e você não consegue ver nada, mas algo dentro de você assim, ó, vai dar certo. Vai dar certo. Versículos começam a botar no seu coração assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É como Jó estava jogado com um caco de telhas ali, sabe, coçando as suas feridas, sofrendo, 3 pessoas condenando ele, caçando pecado, e ele fala assim, ó, eu sei que um dia o meu Redentor vai se levantar
E Ele vai me ajudar. Algo dentro de você começa a transformar a sua mente. E a Bíblia fala que é pela fé. Fé é algo que você não consegue ver, mas você consegue receber do céu, aquela confiança, e você começa a se movimentar nessa direção. Quando Deus falou com um homem chamado Noé para fazer a arca, a história vai dizer que não chovia, saía um vapor da terra. Aí Deus vem e fala assim: faz uma arca que eu vou mandar um dilúvio. Para começar, não tinha dilúvio, nem chovia. Esse homem obedece, gasta 120 anos para fazer a arca, mas ele faz o mesmo propósito. É muita coisa. Quando ele terminou a arca, Deus falou: agora vem o dilúvio para dentro, coloca a fechadura do lado de fora, que vai chover. Ele entrou, depois de 7 dias veio a chuva. Quem foi salvo? Ele e seus filhos. E o resto? Morreu tudo. Porque não acreditou. Aí Jesus falou assim: assim como nos dias de Noé serão esses dias. As pessoas não creem que o diabo está destruindo o ser humano, arrancando a identidade, arrancando, irmãos. Pode para cá, por favor. Acho que a maioria de vocês viu uma menina que tinha 15 anos, que deu veneno para outra menina. Sabe por que ela deu? Porque a outra menina era feliz. Porque a outra menina sorria demais. E o sorriso daquela menina estava atrapalhando a outra, porque a outra não era tão feliz. E pasme, era a sua melhor amiga. Você está na rede social, você puxa, a menina está presa, a outra morre. Por quê? Porque o diabo está dominando o coração do ser humano. Porque o ser humano, em vez de estar buscando Deus, lendo Bíblia, orando, jejuando, chamando Deus para perto, está buscando aquilo que é terreno. E tudo que é terreno te leva para longe de Deus. Para longe de Deus. Hoje os homens não querem mais casar, não querem mais ter uma família. As mulheres não querem mais ter um marido, ter uma casa. Todo mundo quer ser livre, ter uma liberdade. E essa liberdade está destruindo o ser humano. Não existe liberdade, gente, pelo amor de Deus. Isso é conversa fiada. Nós temos limite. Quando é tirado o limite de nós, nós morremos. Deus colocou limite para nós não nos destruirmos. Porque a gente não sabe até onde a gente pode ir. Nós não somos super-homem, irmãos. Nós tivemos há 2 anos atrás um negócio chamado o que aí? Covid. Quem viu o Covid? Você viu? Eu só vi o povo morto, por doente. É um vírus. Mas antes veio um mosquitinho da dengue, irmãos. Chikungunya. Acabando pessoas. Quem nós somos? Um mosquitinho da dengue nos mata, irmãos. Se estamos aqui ainda, é porque Deus quer fazer alguma coisa através de nós. A nossa vida pertence a Ele, entrega para Ele, deixa Ele resolver. Pastor, a minha vida está bagunçada. Deixa Ele, é perito em tirar essa bagunça e alinhar a sua vida. Pastor, meu casamento está... Chegou um jovem, um senhor na minha igreja, bem quando eu cheguei aqui para o pastor, meu casamento acabou, não dá mais. Eu falei: meu filho, vem cá. Eu fui para a casa dele, conversar com a esposa dele. Não, acabou, não dá mais. Aí eu falei: meu filho, me dá uma oportunidade. Pastor, eu vou dar 1% para Deus. Eu falei: demais, 1% é muita coisa. Tem certeza? É 1%. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Se passaram 18 anos, estava com a mulher dele. Ele deu 1% só para Deus. E 1% foi suficiente para Deus abençoar a vida dele. A mulher dele tinha adotado uma criança, porque a mulher tinha 30 anos e nunca tinha menstruado. Seca. Nós oramos por ela. No outro mês, ela começou a menstruar. No outro mês, ela engravidou. Hoje ela tem 2 filhos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus faz milagres, transforma pessoas. Se você permitir Deus entrar na sua vida, Ele transforma você. Ele não quer saber aonde você está. Por quê? Porque Ele tem o poder de tirar você daí. Ele quer saber se você quer sair daí com Ele. Que isso? Pastor, como? Não pergunte, irmãos. Quando você fala para Deus: Senhor, como? Você está mostrando para Deus que você não tem fé. Confie em Deus. Confie em Deus. Agora preste atenção numa coisa. Jesus estava no monte orando, os discípulos no barco. O vento soprando contrário, tirou o barco da praia e levou para o meio do mar. Jesus chegou já umas 3, 4 da manhã.
e não viu o barco. A Bíblia fala que ele andou sobre as águas. Só que quando os discípulos viram Jesus andando, o que eles fizeram? A Bíblia fala que eles gritaram. Imagina 12 homens gritando, irmão. Eu vou dar, irmão, pelo amor de Deus. Jesus grita: sou eu. Pedro era o mais para frente e falou assim: Senhor, se é tu mesmo, deixa eu ir ter com o Senhor. O que ele falou? Vem, Pedro. Aí a Bíblia fala que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Quando Pedro andou sobre as águas? Quando ele estava olhando para Jesus. A Bíblia fala que a tempestade, agora preste atenção, porque isso aqui é interessante para você. O que vai dominar você? Aquilo que você conhece mais. Vou repetir. O que domina você é aquilo que você conhece mais. Então, a sua mente está presa no ambiente, é aquilo lá que vai dominar você. A Bíblia fala que quando Pedro desceu olhando para Jesus, ele estava caminhando normalmente sobre as águas. Mas de repente, o que é que Pedro sentiu? Por quê? Porque ele sentiu o vento e a onda. E Pedro, ele era pescador, o avô dele era pescador, o pai era pescador, e ele era pescador, e ele já tinha mais de 30 anos. Ele sabia do poder de uma onda. Quem já foi no mar aqui? Eu fui lá. Eu sou do interior do Goiás não tem mar. E quando eu vi a onda, eu pulei na água. Ela passou a minha cara umas 4 vezes na areia. Passava daí, passou de novo, eu saí igual aquelas pontas lá também. Misericórdia isso aqui. A gente não tem noção da força. Pedro tinha noção. Então Pedro conhecia Jesus só um pouquinho. Jesus ainda não tinha sido glorificado. E quando Pedro sente o vento, sente a onda, o que vem na cabeça dele é o que ele conhecia. Ele conhecia daquilo. Então por isso que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a onda. Quando ele faz isso, ele afunda. Sabe por que nós estamos afundando? Porque nós tiramos os olhos de Jesus e estamos olhando para as coisas. É difícil demais. Eu não consigo. Eu não sei o que. Eu não estou viciado. Eu não sei o que. Aí a gente, em vez de olhar para Jesus, olhe para Ele. Olhe para Ele, só isso. Como é que eu olho para Jesus, pastor? Leia a Bíblia. Ore. Jejum. Mas eu estou no pecado. Ora, rapaz. Peça a Deus ajuda. Senhor, me transforma. Me tira desse ambiente. Se você fizer isso, ele começa a caminhar na sua direção. Existiu uma mulher que a Bíblia fala que ela começou a seguir Jesus. E ela começou a gritar porque a filha dela estava endemoniada. Jesus fingiu surdo, porque ele ia mostrar alguma coisa para nós. E aí de repente aquela mulher vai chegando e falou: Senhor Jesus, pula logo essa mulher, porque essa mulher está gritando, perturbando. Aí Jesus deixou ela chegar. Quando ela chegou bem perto, Jesus falou assim: não é certo pegar pão da mesa dos senhores e dar aos cachorros. Não chamou a mulher de cadela, na cara dura. Ele queria testar ela. Aquela mulher vem de um país da Grécia, onde naquela época o povo se achava os mais top. Eles se achavam. Jesus vai dar uma nela. Ela escuta e ela faz o quê? Ela se humilha. Ela fala assim: Senhor, mas também está certo que os cachorrinhos comem da migalha que cai na mesa. Quando ela fala isso, a Bíblia fala que o demônio sai da filha. Quer dizer, o demônio estava naquela casa por causa da arrogância e a ignorância dela. Quando ela perde esse ambiente, o demônio vai embora. Jesus para tudo e fala: vai em paz, porque a sua filha está livre. O demônio já sai. Então você precisa insistir, ir atrás. É você que quer a libertação? É você que quer a transformação? Então fale com ele. Não é falar, irmãos, hoje eu sou pastor, mas assim, o povo de hoje fica idolatrando o pastor. Meu pastor, meu apóstolo. Não, pastor. Nós somos levantados para ajudar vocês a caminhar no propósito de Deus. Nós temos uma missão aqui na terra. Então os pastores veio para organizar, para nós fazermos essa missão, que é ganhar mais pessoas para Jesus. Então nós nos organizamos
para ganhar mais pessoas para Jesus. O pastor é para isso. Ele está aqui para te orientar e te ajudar. Agora, quem pode salvar você é quem? É Jesus. Quem pode salvar você é Jesus. Então você não pode ter um relacionamento firme com o pastor se você não tem com Jesus. A primeira pessoa que você tem que se envolver é com Jesus. É Ele que vai transformar você. Então você tem que orar. É lógico que Ele vai ligar você a uma pessoa, a um pastor, a um apóstolo, a um bispo. Ele vai colocar. Mas você não pode endeusar o pastor, endeusar o bispo. Não, você tem que endeusar Deus. Porque é Deus que salva você, que transforma você, que dá força a você. Porque eu também sou limitado igual você. Eu tenho falha igual você. Eu preciso de Jesus igual você. Então todo dia eu leio Bíblia para transformar minha mente, meu coração, para que a graça dele possa fluir. E é tão interessante porque assim, aonde Jesus está, irmão? Quem pode me responder? Todos os lugares. A sua resposta está certa, ele está lá. Mas ele está aqui hoje através do Espírito Santo. Jesus está também. Quantos segundos você tem para Jesus chegar perto de você? Porque muitas vezes você, quando fala de Jesus, você lembra do seu pecado. Você lembra que você tem uma coisa errada. Você acha que você não é digno de Jesus. Já sentiu isso? Não, mas eu não sou bom, eu não sou. Pedro fez isso. A Bíblia fala que quando Jesus pegou Pedro e trouxe para o ambiente, fez o milagre dos peixes lá e multiplicou, aí Pedro chegou assim, se afasta de mim, Jesus, porque eu sou um homem pecador, se afasta de mim, Jesus. Calma, Pedrão, porque a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Transformou de Pedro. Ei, Jesus veio para transformar você. Os seus pecados ele levou na cruz. Jesus trocou de lugar com você. Lugar. Aquilo que você tinha que carregar, ele carregou. Para que você agora tivesse a mesma graça que ele tem, a mesma essência, o mesmo poder, o mesmo valor. E aí, se você entender isso, se você permitir isso fluir na sua vida, ninguém te ensina. Mas é você. É o diabo que põe esse sentimento que você não é ninguém. É o diabo que joga na sua mente o pecado que você cometeu. A Bíblia fala que quem é o acusador? Quem é? Então o diabo não acusa, Deus não acusa você. A Bíblia fala que quando você pede perdão dos seus pecados, aonde é que Deus joga o seu pecado? Então por que está lembrando dele? Se Deus joga no mar de esquecimento. É lógico que a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança lá de Deus o quê? Aí quando você pede perdão a Deus dos seus pecados e você se alinha, irmãos, você trocou de lugar com Jesus. Agora você é santo, porque Ele é santo. A graça dele vem sobre a sua vida, a unção dele reina sobre você. Agora você levanta a cabeça e começa a caminhar na direção de Deus. Pastor, e se eu errar? Pede perdão. Pedro falou assim, ó, se filhinhos, como é que chama lá? Filhinhos, não pequeis. Essa é a palavra de Pedro para nós. Filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, o que ele fala? Tem um advogado que está à direita de Deus, Pai, para quê? Para defender você. Então, pecou, confessou. Pecou, confessou. Mas pastor, quantas vezes eu vou fazer isso até que você se levante e não peque mais? Ore buscando misericórdia de Deus, força de Deus, lute contra você, leia a Bíblia, transforme a sua mente, porque a graça de Deus vai entrar sobre a sua vida. Quem era Paulo, irmãos? A história diz que Paulo matou pessoas. O próprio Paulo disse, ó, eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou merecedor, por quê? Porque Paulo sabe o que ele fez. Ele amarrou cristão, levou preso, ele matou pessoas, ele concordou com a morte de Estevão, mas ele não conhecia Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, ele falou assim, ó, que o perseguidor tornou-se perseguido. Ele morreu por causa de Jesus. Se você ficar olhando para o que você fez e não se alinhar, o tempo passa e você fica no mesmo lugar.
Mas se você se levantar hoje e falar assim, eu vou mudar de vida, como? Eu vou buscar Deus. E Ele vai guiar o meu coração, a minha mente, eu vou conseguir sobreviver, eu vou sair desse ambiente, eu vou transformar minha vida, meu casamento. E Ele vai entrando, e vai mudando, e vai transformando. Esses homens que pregaram aqui, estão pregando, são homens que passaram por um ambiente que muitos de vocês passaram. Quem conhece aqui Paulo Câmara? Paulo Câmara tem um senhor de 70 anos que prega na minha igreja, e ele foi um dos caras mais violentos do Rio de Janeiro. O cara que fez muita coisa errada, e hoje é um pastor, uma unção, uma autoridade. Ele tem 70 e poucos anos, prega na igreja, irmãos, que a igreja treme todinha. Quando ele levanta a mão, misericórdia, pensa numa unção, numa graça. O testemunho daquele homem. E um dia Deus chamou ele, estava organizando com a sua gangue ali, para roubar um banco, e o Senhor falou assim, Paulo, chega. E ele deixou a arma no chão e saiu, foi para uma clínica, foi transformado. Deus falou com ele, buscou. Hoje é um homem, irmão, pensa na transformação. Tinha condenações, foi diante do juiz, o juiz concedeu a ele, tirou todos aqueles trem que estavam na sua vida, limpou o nome dele. Ele mudou a história de muita gente, abriu várias igrejas aqui no Brasil, morou muito tempo em Israel, morou muito tempo na França e em outros lugares. Tem testemunhos fortíssimos. Morreu 2 vezes e foi ressuscitado. Sabe por quê? Porque deixou Jesus entrar. Deixa ele entrar, o resto quem vai fazer é ele, só peça para ele fazer. Se você não pedir, irmão, faz. Peça a ele, todos os dias. Faça algo por ele. Não deixe ele na sua vida. Se existe um céu, me leva para lá. Me leva para lá. Não deixe eu ir no inferno. Você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Mas todo dia você tem que pedir. Amém, irmãos? Amém. Entenderam o que eu preguei? Amém. Está aí, está aqui na mão de vocês. Não há recepção de pessoas para nós. Não existe isso para nós. Existe filhos. Você acha que Deus vem aqui e Ele vê, não, aquele lá eu gosto mais? Não. Existe aqueles que pedem mais. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Tenho 3. Tem uns que pedem mais. Aí você acaba liberando mais para eles. Mas não é que você ama mais. É porque fica ali insistindo. Eu tenho uma menina de 9 anos que são sangue do poder. Quando ela começa a pedir, ela pede o dia inteiro. Ou você dá, irmão. A bichinha é insistente. Ela já vem tudo montadinho. Vem, pai. Escreve uma carta. Pai, o Senhor me ama. Pensa, irmão, na lábia. E escreve carta, e põe lá, e lê aqui, joga em cima do banco, e põe para na porta do quarto, e ela vai até chegar, e ela usa versículos, ela faz vídeos e manda para mim. Se você conhece Deus, Deus disse que você tem que honrar os seus filhos. Eu estou falando para vocês. Aí você vê aquela menina, ela pediu a carinha, a bichinha fortinha, aí o coração amarrado, vai. Então a gente tem que ser assim com Deus. Se você bater, a porta vai. E se você não bater? Se você clamar, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e coisas que ninguém sabe. E se você não clamar? Mas se você chamar, tem um texto assim, ó, se alguém tocar num órfão, numa viúva, ou numa pessoa que tem unção, aí fala assim, ó, mas se essa pessoa clamar a mim, eu me levantarei para defender essa pessoa. Mas se o órfão e a viúva não clamar, você tem que pedir. Se você pedir, ele vem. Se você não pedir, ele não vai vir. Então você tem que começar a pedir. Ah, mas eu não sou merecedor, mas eu não sei o quê, mas não para com isso, você é filho. Vamos ficar de pé? E eu vou fechar falando do filho pródigo. 2 filhos. O mais novo falou assim: existia uma tradição em Israel que não poderia dar a herança enquanto o pai morria, e a herança ia para o filho mais velho. Aí veio o filho mais novo e pai, me dá metade aí dos meus bens, me dá minha roupa. A Bíblia fala que o pai reparte para os 2 os seus bens. Repartindo para os 2, aquele mais novo sai e gasta tudo no mundão. Mas a Bíblia fala que veio uma tempestade, uma dificuldade,
um tempo de crise, e ele não tem mais com que sobreviver, ele vai para uma fazenda onde alguém oferece um serviço para ele cuidar dos porcos. Mas não deu para ele comida. E a Bíblia fala que ele deu vontade de comer a comida dos porcos. Quando ele viu aquilo, e aquela vontade, a Bíblia fala assim que a sua ficha cai. E ele fala assim, ó, os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu aqui. Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai que eu peguei contra o céu e peguei contra ele. Que eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E que ele possa me colocar como um dos seus empregados, que para mim está ótimo. E a Bíblia fala que esse rapaz não se levanta e vai de encontro ao seu pai. Só que a Bíblia fala que o pai de longe o avistou. E quando o pai o avistou, aquele pai, a Bíblia fala que é Deus. A Bíblia fala que o pai vai em encontro ao filho e abraça ele primeiro. E dá um abraço. E o filho começa a falar, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Se eu não sou digno mais de chamar seu filho, o pai fala, para. Chama o servo, assim, ó, coloca no dedo dele o anel. Coloca sandálias nos seus pés. Coloca de novo a roupa dele, o anel. É posse, devolve para ele a posse, o que ele tinha, sandálias, roupa, dá a condição, vai chamar o melhor boi, vamos fazer uma festa, porque o meu filho que estava preso, perdido, voltou para casa e faz um banquete. De repente quem chega? O filho mais velho. Aí ele chega e não quer entrar na casa, chama o empregado e diz, ei, o que está acontecendo aí? O empregado fala assim, não, é o seu irmão mais novo chegou e o seu pai resolveu fazer um banquete para ele. Aí o filho mais velho fica contrariado, chateado, o pai fica vendo, aí o pai vai ao encontro do filho e fala assim, o que foi? O filho fala, pai, eu trabalhei com o Senhor a vida inteira. Nunca peguei nada do Senhor para matar com meus amigos, matar um cordeiro e fazer um churrasco. Nunca fiz isso não. O pai olha e fala, meu filho, tudo que é meu é seu. Você não fez porque você não fez. Agora, como eu não vou me alegrar? Seu irmão estava perdido e hoje ele foi achado. Glória a Deus. Estava morto e hoje vive. Vamos fazer um banquete. Então, irmãos, não adianta estar dentro da igreja e não compartilhar das bênçãos de Deus. Não adianta estar fora também. Nós temos que estar perto de Deus. Se você pedir, Ele vai te dar. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio para todos nós, sem exceção. A salvação é para todos nós, sem exceção. Agora cabe eu e você buscar o Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesta noite. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, mais uma vez eu preguei a sua palavra neste ambiente. E eu quero pedir ao Senhor que esta palavra entre nesse coração deste homem. Que o Senhor possa falar ainda mais forte, ó Deus. Que essa palavra possa estar na mente dele cada dia, ó Deus, falando que ele pode transformar a sua vida se ele se encontrar verdadeiramente com o Senhor. Se ele realmente, ó Deus, entrar, Senhor, num ambiente, uma busca de entender que o Senhor está aqui para transformar a sua vida, para transformar a sua casa, que os seus pecados serão perdoados, que as suas culpas serão arrancadas, ó Deus, e o Senhor vai trazer algo novo sobre eles, e o Senhor vai transformar a vida deles, o Senhor vai encher eles da sua unção, do seu poder. Pai, aviva este povo, aviva este povo. Aqui tem homens, ó Deus, que eles precisam de Ti, Senhor, da sua ajuda. Eles precisam do seu cheiro, do seu abraço. Eles precisam ouvir a sua voz. Homens que estão sedentos por Ti. Homens, ó Deus, que querem ter uma vida transformada. E só o Senhor tem o poder de transformar a vida deles. Então que o Senhor, neste momento, quebre as cadeias, as prisões, os ambientes, ó Deus, do diabo, e traga transformação a este povo, Jesus. Eu profetizo, Deus, na sua vida. Eu profetizo a unção do Espírito Santo movendo na sua vida. Eu profetizo e ordeno a força dele fluindo dentro de você e te tirando de um ambiente das trevas e te levando para a luz. Em nome de Jesus, toda a obra do inferno contra você, toda a palavra do inferno, toda a palavra de maldição, que não ia dar certo, que você não ia fluir, que você não ia viver, hoje ela cai por terra pelo poder do sangue de Jesus, porque a graça dele vem e haverá uma nova história para a sua vida, aleluia, e haverá uma nova história para a sua casa, para a sua família, aleluia, haverá um tempo novo, um tempo de milagres, de vitória, um tempo de abundância, um tempo de alegria, um tempo onde Deus vai reinar sobre a sua vida,
Esse homem não pertence mais a você. Esse homem agora é selado pelo poder do sangue de Jesus. A marca de Cristo vem sobre ele. O sangue de Jesus desce sobre ele. O sangue de Jesus desce sobre ele nesta noite e marca ele de uma vez por todas. Aleluia. Há um processo novo em nome de Jesus. Há um mover novo. Satanás, se você perdeu, eu te expulso desta mente, desse coração. Eu te expulso agora em nome de Jesus. Sai! Toda a força do inferno, todo o poder das trevas, você que habita na mente deste homem, sai daí. Sai desse coração, espírito da maldade. Sai do vício. Espírito Santo, sopra nesse coração. Você pode receber a paz dele agora. A paz que excede todo entendimento. A paz que transforma o seu ambiente. Recebe em nome de Jesus. Recebe o abraço de Jesus. A graça dele sobre a sua vida. Diga para você mesmo: eu sou amado do Pai. Eu sou amado